Meus queridos irmãos, eu cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Pereira, no canal Rascunho Teológico. Na nossa aula passada, nós falamos sobre teísmo, teontologia, doutrina de Deus e etc. Quando demos aí uma introdução da teologia e deixamos um parâmetro aberto já para falar sobre as heresias que surgiram no seio da teologia cristã, por que não dizer dentro do seio da igreja, né? E então nós vamos falar sobre as heresias teológicas, né? Ou as heresias dentro da teologia. Enfim, e tudo isso está ligado a uma forma de conhecimento, né? E nós vamos tentar elucidar para os irmãos, ouvintes e aqueles que acompanham o canal Rascunho Teológico. Se você gostar, você que ainda não é inscrito e nos assistir pela primeira vez, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim sendo, você estará nos ajudando a trabalhar, a fazer mais, ministrar mais aula para vós outros, ok? Então, as heresias no campo da teologia, ao longo dos séculos que surgiram aí vários ensinamentos e cosmovisão heréticas, com relação à doutrina de Deus, resultante de inúmeras tentativas de explicar aí o relacionamento de Todo-Poderoso do universo e as principais heresias no campo da teologia. Podemos trabalhar isso em ordem alfabética, não é? Quando vamos tratar do agnosticismo, ateísmo, deísmo, evolucionismo, enoteísmo, materialismo e monismo e panteísmo, e finalizando com politeísmo. E nós vamos trazer a lume aqui algumas teorias que surgiram, ideologia que surgiram no campo teológico da igreja primitiva e da patrística, enfim. Eu quero de antemão indicar esse livro, Teologia Sistemática de Stanley Wharton. Na aula passada eu falei aqui eu indiquei aqui o Teologia Sistemática de Stanley Wharton, tá aqui, certo? E hoje estamos indicando esse aqui de Norman Geisler. Deixa eu fazer a correção aqui. Norman Geisler. Editado, escrito aí, lançado pela nossa CPAD. E também quero trazer meus irmãos um material que veio da editora acadêmica também, Você tem uma coleção aí de 4 volumes, entendeu? Que vai ajudar também bastante, do Walter Brunelli, Walter Brunelli. E para um negócio mais aprofundado dentro da teologia sistemática, indico aqui o Charlie Hodge, Teologia Sistemática de Charlie Hodge, e muitos outros que aqui tenho, Liv Schaefer, Sperry Schaefer, Louis Berkhoff e vários outros cabeças pensantes da teologia cristã, Deixando aqui um alerta que uns são teólogos liberais. Eu não trabalho muito com essa visão. Eu gosto de ler, tenho os materiais, mas não trabalho muito com a visão liberal, visto que eles vão deixando muita lacuna, Eles querem que uma coisa que Jesus disse, ele quer desfazer do que Jesus disse, Eu leio, tenho bastante coisa,
Tem coisa que é interessante, tem coisa que não agrega muito dentro do contexto igreja, dentro do contexto fé, e assim sucessivamente. Então, o interessante é trazer aos irmãos algo que venha contextualizar, que venha trazer aos irmãos motivações para continuar na fé cristã. Glória a Deus. Né? Também é muito bom aqui, indico aqui, ó, o cristianismo através do século, material muito bom, certo? Da editora Vida Nova. Enfim, vários outros materiais que estaremos indicando ao longo do tempo, não é? E assim vai. Então vamos para a aula propriamente dita, né? Então, como eu já disse, que trabalhando essa questão do agnosticismo, o que é o agnosticismo, né? Ele, no grego, o termo agnóstico ou agnosis indica aí uma negação ou privação de gnosis, ou seja, privação. Gnosis é conhecimento, né? Isso foi empregado pela primeira vez no século XIX, não é, por Thomas Henry Shirley, um estudioso que viveu dos anos 1825 a 1895. Né? Então ele estava decepcionado com o dogmatismo da igreja, né? E esse biólogo, filósofo inglês, se recusou a trabalhar, opinar sobre temas teológicos. Aí passou a usar a palavra em questão aí para expressar ideias de causas suspensas, de crenças suspensas, ou seja, a deixar de crer. Agnóstico, tudo que é essa preposição a é uma preposição do contrário, vem sempre na contramão. Ateu, agnóstico e várias outras palavras que vêm com essa preposição a, da ideia de negação, ok? Então, dentro daquele contexto, aquele homem não concordava e ele saiu em contraposição. Né? Aquele estudioso, o biólogo e filósofo inglês Thomas Henry Shirley, ou Hurley, né? No caso, Hurley. Então, dentre essas palavras aí que o agnosticismo não tem aí, não pode ter, segundo pensam aí, a opinião formada sobre Deus, ou seja, considera-se neutro sobre o assunto. Eles acreditam na existência do Criador, não negam isso, mas não afirmam a existência de Deus, não é? Então eles não negam a existência do Criador e não afirmam a existência de Deus, não é? Depois disso vem essas outras teorias, a exemplo do ateísmo, né? O termo ateu do grego é atons, ou ateus, que indica a negação, a privação de theos. Theos é Deus, né? Então, denota aí a negação da existência do Criador e aparece uma vez no Novo Testamento com o sentido de sem Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 12, não é? Então, os ateus existem desde os primórdios, né? É uma ramificação mais conhecida hoje, não é? Quando alguém diz que sou ateu, entendeu? E eu já vi gente dizer, eu sou ateu graças a Deus. Então, parece uma brincadeira, né? Então, eu tenho minha concepção pessoal a respeito disso. Não quero aqui expor para não trazer nenhuma polêmica, mas Deus no seu sentido geral, ponto. Então, se eles acreditam na existência de Deus ou não, é um problema exclusivamente deles, mas eles só existem porque o fôlego de vida, o fôlego que Deus enviou, que Deus soprou na narina do barro, só existe hoje porque Deus soprou. Então, só basta isso para dar a resposta. E o salmista vai dizer, diz o tolo ao seu coração, não a Deus. Ele já chama de tolo. O salmista vai já de forma contundente trazer essa questão. Então os ateus, eles existem, né? E a palavra também, o salmista usa muito a palavra nécio, né? Salmos 14, verso 1,
E Salmo 53:1 também, quando vai dizer, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Capítulo 10, versículo 4 dos Salmos. Então, essa questão é uma questão que hoje ela é muito pertinente no nosso país. Ainda se diz que o Brasil tem muitos ateus. Hoje o país da Europa tem países que se declara sua religião oficial, não tem religião oficial, não é laico, mas se diz um país ateu, e assim sucessivamente, né? Poderíamos aqui citar vários países, mas para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dar continuidade ao assunto, visto que o assunto é um pouco longo. Então eles não conseguem explicar o vazio da alma que existe, né? Ele diz assim, eu não preciso de Deus, jamais conseguirão invalidar e trazer inquestionável a realidade da existência do Criador, né? Então o ateísmo nega a existência de Deus e acaba por presumir o contrário disto, visto que ele reverbera aí contra quem pretensiosamente não existe. Na verdade, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é autoexistente, Deus é incriado, Deus é inascido, Deus é imutável, entendeu? Então não tem o que fazer, Deus é, ponto. Não adianta qualquer outro segmento tentar desqualificar isso, que isso não vai funcionar. Haja vista, como eu já disse, que ele só respira por causa do espírito, do fôlego, de ruach que está em ti, não é? Que diz que não acredita em Deus. O que está em ti não veio de outro ser, senão do Pai das luzes. Muito bem. Outro termo que surgiu também dentro da igreja, não é? Outra heresia, é o deísmo, né? Não se deve confundir o deísmo com o teísmo, né? É duas coisas, teísmo e deísmo. Então, esse advoga a crença em um Deus pessoal, tanto imanente quanto transcendente, que existem três pessoas distintas, conhecidas respectivamente como Pai, Filho e Espírito Santo. O Tirsen, na página 23, vai trazer essa visão, né? O deísmo é uma doutrina falaciosa dos epicureus, pela qual se defende ao mesmo tempo a existência do Criador e a impossibilidade do ser humano ter comunhão com ele. Quer dizer, enquanto o teísmo aponta Deus como o Criador de tudo e o ser humano tem o contato com ele, o deísmo vai fazer a rota contrária, não é? Mas isso tudo surgiu dentro da igreja daqueles dias, e essas heresias foi surgindo, não é? E ainda tem gente que diz, eu não gosto da apologética. Precisa ser, a igreja precisa fazer a defesa da fé, ter os conceitos básicos da fé cristã, e quando surgir alguém tentando desqualificar, não é? Isso, a igreja precisa estar pronta, os obreiros, né, para desqualificar, para tentar recessar essas ideias que ainda hoje permeia e vive aí no nosso meio, gente tentando dizer que Deus não existe, que o conhecimento não é necessário, né? Então tem que tirar os Eias da Bíblia e vários outros textos que conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor, não é? Paulo diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, não é? Que há em Cristo Jesus. E não se conhece se não tiver livros. Já dizia um certo educador que o mundo foi formado por homens e livros. Glória a Deus. Então precisa ler, precisa estudar, precisa ver o que é que o inimigo tem preparado para você conhecer esse lado e rechaçar toda a anomalia que eles querem implantar dentro da igreja, não é? Então, para os deístas, Deus está muito distante do homem, a ponto de não se envolver com eles. A semelhança de um relojoeiro, por exemplo, que após dar corda a um relógio, por exemplo, põe de lado
Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara, que diz que Deus não está longe, Deus está perto. Deus é Deus de longe e Deus é Deus de perto. Mas não que Deus está longe, é Deus dos que estão longe, não é? E como Deus não trabalha com essa visão, Deus é onisciente. Se eu digo que Deus está longe e não me acompanha nada que é feito pela criatura, Deus é irresponsável, porque Ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele é onipresente. Então, quando eu digo o contrário, eu estou dizendo que Deus não está se importando de nada. Eu estou negando a onipresença de Deus. Além de ser onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E Deus é onipotente e pode todas as coisas, não é? E então, Ele está interessado sim na comunhão com o homem. A Bíblia diz que Deus procura o homem como procura gafanhoto, não é? A Bíblia está escrito que Deus procura o homem como procura gafanhoto. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que Deus está interessado em ter comunhão com o ser humano. Deus busca ter comunhão com o homem. Agora o homem que tem que se abrir para buscar a Deus, que tem que buscar a Deus, porque ele se envolve com tanta anomalia, com tantas coisas, então precisamos ter cuidado com isso. Outra anomalia, outra doutrina, outra heresia que surgiu no seio da igreja é o evolucionismo, né? Segundo o evolucionismo, organismos biológicos evoluíram num longo processo através de muitas eras. Essas teorias antibíblicas, né? Essa teoria é antibíblica e também conhecida aí como a seleção natural ou darwinismo, né? É muito conhecido dos irmãos que o Charles Darwin trouxe essa ideia de evolucionismo e muitas escolas de interpretação seguiram e buscam tentar implantar esse tipo de situação, não é? Na igreja ou no meio dos evangélicos, dos cristãos, né? E assim sucessivamente, porque precisa ter contexto bíblico, precisa ter racionalidade, precisa ter teorias filosóficas, conhecer isso para rechaçar esse tipo de pensamento, não é? Visto que aqui é uma teoria, não é? Então, uma teoria se combate com a racionalidade, com a contextualização bíblico-teológica e também com a filosofia cristã, o modo de viver, o modo vivendi, não é? E assim sucessivamente. Então, a maioria dos evolucionistas é ateístas, ou seja, eles não acreditam em Deus, é muito ligado ao ateísmo, não é? Então diz que essa questão diz que toda matéria, né, todo evolucionismo exclui Deus, nem todos isso. Tem alguém que defende que nem todos exclui Deus, o Criador. Existe o chamado evolucionismo teísta, né, que parte do princípio que Todo-Poderoso criou as matérias originais, dando o start aí para o processo evolutivo, no qual se encarrega de aperfeiçoar a criação. As escrituras são claras, diz que pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. Pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. O que diremos de Apocalipse capítulo 4, versículo de número 20? Só estou citando um texto só, porque tem uma infinidade de textos outros que comprova que Deus fez tudo por sua própria vontade. A começar do Gênesis, e ele viu tudo, e ele fez tudo e viu que era muito bom, ok? Que era bom, certo? Deus viu tudo e fez tudo e viu que era bom. Então, ele não apenas criou, como também ele controla soberanamente. Ele controla o céu, controla as estrelas, controla os astros, controla os homens, não é? Porque se Deus quer agir, quem vai impedir? Não é? Isto não vai nem no campo da filosofia, no campo de conhecimento. Isso é razão, isso é fato, isso é realidade, não é? Então, para os evolucionistas, a religião começa no nível do animismo.
A crença de que poderes sobrenaturais ou espíritos desencarnados habitam nos objetos naturais, no físico. Tais espíritos, segundo as suas próprias vontades malignas, teria influência sobre a vida humana. O animismo evolui-se até dentro dos contextos da vida humana, né? Transforma-se no politeísmo, né? E assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, esses poderes sobrenaturais são considerados deidades. O passo seguinte ainda, segundo os evolucionistas, é o enoteísmo, que vamos falar mais embaixo, ok? E assim sucessivamente. Então esse atinge a sua posição de suprema vontade, né? E assim sucessivamente. Então tenhamos cuidado para que esse tipo de coisa não tome espaço no nosso entendimento no que diz respeito à vontade soberana de Deus em todos os campos, hábitos, em todos os seres criados, visto que a criatura é dependente exclusiva de Deus, tanto o homem como tudo que foi criado, não é? Deus manda em tudo, e ponto. Depois disso vem outra heresia chamada de enoteísmo, não é? O enoteísmo não deve ser confundido com monoteísmo, não é? Essa palavra enoteísmo vem do termo grego en, quer dizer um, theos, Deus. Então enoteísmo é um Deus, né? Que foi empregado aí primeiramente pelo historiador das religiões Max Miller, né? Historiador das religiões, um alemão chamado Max Miller, que faleceu em 1990, ou em 1900, aliás, né? 1900. Segundo ele, embora o único Deus deve ser adorado, existem outros deuses. O enoteísmo, portanto, é uma tentativa impossível e absurda de conciliar e harmonizar o monoteísmo com o politeísmo, né? Então precisamos ter cuidado isso, o qual vamos observar que vamos dizer sobre o politeísmo mais à frente, mas o enoteísmo tenta trazer uma harmonia entre o enoteísmo e o politeísmo. Eles são praticamente parecidos, né? Depois disso vem uma outra heresia no seio da igreja chamada materialismo, né? Conquanto os primeiros filósofos materialistas tenham sido pré-socráticos, os estoicos. O termo materialismo foi cunhado aí pelo filósofo Gottfried Leibniz, né? Ele viveu em 1646 e faleceu em 1716. O materialismo não deve ser confundido com materialidade. Trata-se de uma doutrina ateísta, né? Tudo dentro do ateísmo sai essas vertentes, né? De tentar denegrir, de tentar sucumbir, de tentar dirimir, e exterminar Deus do ser humano, Deus de dentro da concepção cristã. Isso não vai acontecer nunca. Eu mesmo estou decidido, não só pela Bíblia, pela Palavra de Deus, pela racionalidade, pela filosofia cristã que nos é empregada e que nos é estudada e nos faz aprender bastante acerca desse contexto. Então, a grosso modo, essa teoria não há lugar para Deus, né? Nem tampouco qualquer coisa da realidade espiritual, transcendente ou imaterial, não é? Então, tudo isso são heresias que nasceu dentro nos seios da igreja do passado, né? Depois disso, nós vamos ver também uma outra heresia chamada monismo, não é? O monismo é uma forma de panteísmo, né? É um fleet define, panteísmo aí, ou seja, panteísmo como vai definir o panteísmo aqui, a ideia, a teoria de considerar todas as coisas finitas, simplesmente como aspectos modificadores ou parte de um ser eterno e autoexistente, que enxerga todos os objetos materiais e todas as mentes particulares como sendo necessariamente derivada de uma única substância
infinita, né? Então o termo monismo vem do termo grego monos, que quer dizer só ou único, né? E foi empregado inicialmente pelo filósofo alemão Christian von... Dando sequência aqui ao monismo, né, ao termo monismo, Deus e a natureza, segundo essa falaciosa teoria, é muito comum no hinduísmo, que desenvolve aí uma ideia de realidade impessoal, dizendo de outro modo, nada há de que não seja, e nada existe além dele, entendeu? Então, o monismo quer dizer um, certo? Quer dizer único ou só, entendeu? Isso precisa ser bem ressarçado dentro da igreja, dentro do cristianismo propriamente dito, né? Depois disso vem a oitava heresia, chamada panteísmo, né? Essa teoria é uma teoria dentro do contexto geral do panteísmo, postula aí a identidade de Deus com o universo. O panteísmo é uma crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, que advém aí do mundo greco-romano. Trata-se da doutrina pela qual se defende a ideia de que Deus está em tudo e todos. Não é o mesmo que a onipresença, é diferente. Consequentemente, Deus tudo é. Segundo esta falsa doutrina, essa heresia, não há relação entre a criatura e o Criador. Este é equiparado ao próprio Satanás, que segundo o panteísmo, né, também é um Deus, né? É a última análise, como Deus é tudo e tudo é Deus. A própria humanidade, né, formaria parte suposta da deidade impessoal, né? Depois disso, nós vamos também tratar. Observe que essas doutrinas são perigosas, são tendenciosas, são maliciosas, não irão trazer nada de interessante, de aprendizado para que seja aplicado no cristianismo, na vivência da nossa fé. Nós estudamos para conhecer o lado mentiroso, falacioso dessas ideias, mas isso não se aplica em nada, nenhum resquício dentro da nossa fé cristã, da nossa vivência, não é? E assim sucessivamente. Então precisamos ter cuidado que esse tipo falacioso, mentiroso e descabido de ideologias. Então e por fim, nós vamos ver aqui o politeísmo. A palavra polis quer dizer muito, né? E theos quer dizer Deus. Então, politeísmo é muitos deuses, muito Deus. Então, na prática, é a prática da adoração ou da veneração de mais de uma divindade. Isso significa que o politeísta presta culto a vários deuses. Não se trata aí o simples fato de ele reconhecer a existência de Deus, e sim de obedecer a um sistema oposto ao monoteísmo, que é monoteísmo quer dizer monos, único, não é? A crença no único Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, conforme Deuteronômio capítulo 6, verso 4, né, onde Moisés foi usado para falar com Israel. Desde o primeiro século depois de Cristo, a igreja tem refutado esse tipo de heresia. A igreja tem e deve refutar, né? Tem e deve refutar. Então, dentro desse, assim como a fé de Israel foram constantemente ameaçada e desafiada pelo politeísmo, não é? De que seus vizinhos aí, muitos helenísticos, em que o cristianismo então começava aí a introduzir, aí estava cheio de deuses e outras mazelas, não é? Justo Gonzalez vai trazer isso em um dos seus volumes, né? E vai nas páginas 45 a 46 ele vai trabalhar isso, quando vai trabalhar a história da igreja cristã. Outro livro que eu indico também é História das Heresias, de Roque Fragliotti, um livro da editora Paulinas,
Edições Paulinas. Muito interessante, muito bom. Ele é um dos livros mais completos dessa temática. Roque Fragliotti, História das Heresias, né? É um material muito bom para que possamos aí nos aprofundar dentro dessas anomalias que surgiram no seio da igreja, ok? Isso surgiram na igreja cristã, dentro da teologia, ok? Espero poder ter ajudado você, e na próxima aula estaremos falando sobre a existência de Deus, ok? A existência de Deus. Então, dentro do conceito, conforme Norman Geisler, aqui na sua doutrina, no seu livro, nesse compêndio aqui de material, ele vai trabalhar a questão do ateísmo e a cosmovisão, e ele vai dizer que o ateísmo, uma pessoa, Deus, um Deus pessoal infinito, isso é o teísmo, que existe tanto dentro como além do universo. Já o ateísmo, ele diz Deus não existe, não existe Deus algum, nem dentro e nem no universo. Já o panteísmo, só para sintetizar aqui e finalizar o vídeo, não é? A aula, Deus é tudo e o próprio universo. Deus é tudo e tudo é Deus. Isto não é verdade. Pronto. Não é? Para o panteísmo não existe um Criador além do universo. Antes, tanto o Criador quanto a criação são duas maneiras diferentes de proceder e de perceber a mesma realidade. Deus é próprio universo. Ele é tudo e está em todas as coisas. O universo é Deus. Deus existe. É uma análise somente uma realidade. O panteísmo é representado de certa forma pelo hinduísmo, pelo zen budista, pela ciência cristã e pela maioria das religiões derivadas aí daquilo que chamamos de nova era, né? Com certeza, quando estivermos falando sobre heresiologia, vou trabalhar bem de religiões comparadas, vou trabalhar essa questão bem de nova era e também os exageros que existem, né? Surgiu aí tempos atrás muitos vídeos e existe bastante exagero totalmente desproporcional, né? Panteísmo, Deus está no universo. Deísmo, Deus está além do universo e não está dentro dele. Outra heresia, conforme eu disse para os irmãos. Já o deísmo, dentro desse contexto aí. Já o politeísmo, conforme eu finalizei aqui, Deus existe muitos deuses além deste mundo, como também dentro dele. Então, precisamos ter cuidado com isso, não é? Depois vem o monismo, conforme eu já disse, que é a pluralidade, né? A pluralidade e o monismo, que Deus é um, mas existe a pluralidade que eles trabalham aí, conforme eu disse aqui há pouco. Precisamos ter cuidado aí com esse tipo de situação. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Na próxima aula estaremos falando aí da existência de Deus e seus nomes, ok? E assim sucessivamente, nos aprofundando um pouco mais sobre o assunto. Um abraço, pastor Edivaldo Pereira, canal Rascunho Teológico. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.